Boa tarde a todos. Está aberta a 5ª reunião da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Eu, presidente, vereador Fabrício, vereador Carlos Molina, vereador Ricardo Zambrana já está tomando sua posição. Obrigado, agradeço a nossa técnica Regilane. Pode falar, tem leitura da ata, por favor? Missão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Ata da 4ª reunião ordinária. Aos 27 dias do mês de fevereiro de 2020, às 16 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Os vereadores Fabrício Oliveira Machado, Ricardo da Fonseca Tames Zambranas e Carlos Eduardo Correia Molina. A assessora técnica de comissão, Regiane Goulart dos Santos, assessorou a reunião. Havendo o número regimental, o senhor presidente, vereador Fabrício Machado, solicitou a leitura e colocou em discussão e votação a ata da 3ª reunião ordinária. Em votação foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, o presidente colocou em discussão e votação os pareceres dos seguintes projetos. Projeto de lei número 4450 de 2020, que cria cargos de educador infantil, altera anexo 1 da lei complementar número 10, de autoria do prefeito municipal de Itajubá. Em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 4399 de 2019, que fixa os feriados religiosos do município de Itajubá, de autoria dos vereadores Rodrigo Sampaio Melo, Sebastião Silvestre da Costa, Renato Nascimento de Moraes, Carlos Eduardo Correia Molina e José Maria Silva. Neste momento, o presidente solicitou a presença dos diretores legislativo e jurídico para explanar sobre o parecer do referido projeto. No momento da discussão, explanaram que a proposição foi encaminhada ao relator para análise e emissão de seu voto dos termos dispostos no regimento interno dessa Casa Legislativa. Após o prazo previsto regimentalmente, o relator não emitiu seu voto. Dessa maneira, o presidente o substituiu e emitiu o voto conforme determina o artigo 171, parágrafo 3º do regimento interno. Em seguida, o presidente solicitou que o diretor legislativo fizesse a leitura do parecer do referido projeto. Em votação, foi aprovado por voto de qualidade do vereador Fabrício Machado, presidente da comissão, o vereador Ricardo Zambrana absteve-se do voto e o vereador Carlos Molina absteve-se do voto por ser autor do referido projeto. Após considerações finais, nada mais vendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica, audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 27 de fevereiro de 2020. Fabrício Oliveira Machado, Ricardo da Fonseca Tames Zambrana, Carlos Eduardo Correia Molina, membros dessa comissão. Obrigado, Gislane. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem aprova permaneça como está. A ata está aprovada por votos do presente com a não do Ricardo Zambrana, que não está presente. Bom, o motivo dessa reunião é muito simples. É justamente para tratar do assunto pertinente à escola sem partido. O que está acontecendo é porque quando teve a audiência pública que fixa os feriados religiosos, teve um desentendimento entre o regimento interno, no qual o projeto estava parado. E, na verdade, ele falou que o projeto não pode estar parado, tem que ter o parecer para ser discutido já em comissão, independente da comissão. A única diferença é que o projeto não vai para votação antes da entrada da comissão. Então, eu quero colocar aqui, já como o vereador Zambrana está presente agora no momento, a respeito, vereador, que para não ocorrer o que ocorreu na audiência pública sobre que fixa os feriados religiosos, eu entendo que o senhor, como relator, deva apresentar o relatório já, independente da comissão, da audiência pública, para que depois, na própria comissão, num futuro próximo, nós podemos colocar em pauta o parecer, depois, e a única coisa que pode acontecer é que
Se a audiência pública não for, até a audiência pública seja realizada, o projeto não entra em votação, mas que pelo diretor legislativo o projeto tem que dar andamento. Ok? É só para... Eu tento colocar esses pontos para a gente já fechar isso, para que não ocorra aqueles entendimentos que teve na audiência pública. Muito boa tarde, senhor presidente, vereador Molina, os técnicos que nos acompanham, a população que nos acompanha pelas mídias. Senhor presidente, eu fui, inclusive, notificado ontem realmente a respeito dessa condição do relatório e informado que eu teria 7 dias para poder nos apresentar e votarmos esse relatório. E só queria fazer uma confirmação aqui, que visto que nós temos na quinta-feira que vem um feriado, então a apresentação desse relatório nós poderíamos pactuar que seja apresentado então, no dia 26, ou seja, na próxima reunião ordinária desta comissão. Só queria tirar esta dúvida. Seria isso? Não, sim, porque a partir do momento que o relatório seja entregue para mim, aí eu teria que marcar. Então, você tendo esse dia, você pode tranquilamente, após o meu recebimento, eu também vou ter que marcar a reunião. Então, é justamente isso. Não é questão do... O tempo seu, como já foi... Na verdade, o tempo, né, aquela velha discussão que a gente teve a respeito do regimento interno, já era para ter feito muito tempo, mas estava esperando a audiência pública para ter um relatório melhor. Mas, como isso não é, né, não faz parte do regimento interno, acho que, o senhor me colocando o relatório do senhor, eu já providencio a marcação da reunião. Então, o senhor pode ficar tranquilo e pode até agendar, dia 26, nós podemos fazer a votação desse relatório. Ok. E a questão da audiência pública, queria colocar se está tudo certo, o que podemos fazer, se já providenciaram todos os pedidos para que seja realizado no dia 7 de maio, se não me falha a memória, né? Aí temos alguma... Senhor presidente, eu recebi hoje um comunicado do nosso convidado, o convidado que viria para dar a posição favorável ao projeto, e ele acabou de cancelar as viagens programadas para abril, deixando em aberto a possibilidade de vir ou não em maio, por conta do coronavírus, né, de todo alarde que está sendo feito em função do coronavírus, a preocupação crescente. Então, o que acontece? O nosso convidado, que havia pactuado essa data de 7 de maio, nesse momento está cancelando as viagens de abril. E as de maio, entendo por consequência, eu perguntei para ele, mas e aí, a de 7 de maio é para a gente cancelar? Ele ainda não me respondeu, mas eu entendo que a fala inicial dele é nesse sentido. Se ele está cancelando as de abril, eu entendo que está deixando em suspenso as viagens até uma situação mais favorável. Então, eu não sei se a gente, nesse momento, delibera ou discute, enfim, uma possível adiamento, ou se a gente deixa para dia 26. Porém, dia 26 já vai ser muito em cima, não é isso? Dia 26 nós vamos estar muito em cima, porque a próxima reunião nossa, que seria dia 26... Ah, sim. É verdade. É em maio, né? Não é em abril. Então, de repente, a gente deixar em aberto até dia 26 agora de março, para a gente voltar a discutir em função do que vai acontecer nesses próximos 14 dias, né, em relação ao coronavírus e tudo mais. E nesse momento, se fosse para a gente deliberar aqui, ou sugerir qualquer discussão e deliberação, eu sugeriria o adiamento, mas talvez dê para ficar para o dia 26 essa discussão. Vereador Zambrano, o problema, vereador Molina, que, como diz, são pessoas que com certeza estão trabalhando a respeito disso, são pessoas que têm compromisso, só que temos que ver também um lado de lá. Então a gente fica meio assim, porque ele não desconfirmou, né? No caso, eu acho que ele não desconfirmou, ele só falou que abriu. Eu acho que também tem uma situação que o vereador Zambrano vai colocar também, que do outro lado também já está confirmado. Então a gente fica numa indecisão aqui. E antes de eu passar a palavra do vereador Zambrano, eu quero deixar bem claro aqui, tomara para pessoas, né, colocar, que nos assistem em vários meios de comunicação, está tendo da mídia aqui de Itajubá mesmo, várias pessoas indo, né,
na rádio falando contrário, falando favorável. Até segunda-feira teve uma pessoa que pediu para usar a tribuna, não foi por causa da escola sem partido. Eu queria colocar bem claro que a discussão desse projeto só vai acontecer na audiência pública. Então, eu quero que transmite, né, as suas, os nobres vereadores, que transmitam para quem está querendo discutir, para falar, espera para seja falado na audiência pública. Que lá no meu gabinete está tendo várias pessoas, né, vários telefonemas falando que quer falar, porque quer falar, mas quer falar aqui na comissão, porque quer falar na tribuna, porque esse assunto está em pauta. Então, quero deixar bem claro a todos que nos estão nos ouvindo em vários meios de comunicação, que o horário certo para falar será na audiência pública. Então, que esse projeto ele não está parado, ele está tramitando na casa, portanto, não pode ser falado aqui no plenário, mas na audiência pública vai ter horário para todos. Só deixo bem claro isso. Vereador Zambrana. É importante essa afirmação, presidente, que realmente assim a oportunidade de discussão dentro da comissão ela já houve e deliberou-se para uma audiência e a discussão vai ser levada à audiência. Então, dentro desta casa, para quem seja favorável ou contrário ao projeto, entenda realmente que a discussão vai ser levada para aquele campo, naquele momento. A tribuna realmente também ela não é para esse tipo de pronunciamento, então, tanto as pessoas que são favoráveis ou as contrárias ao projeto entendam realmente que isso. Quanto à questão da utilização dos meios de comunicação, jornal, rádio ou Facebook ou qualquer outro meio de comunicação, isso é livre, e aí nós não podemos, né, eu acho que as pessoas estão utilizando talvez para poder angariar pessoas ou explanar cada um ao seu lado. Quanto à questão de audiência pública, vereador Molina, eu acho que o vereador Fabrício coloca de uma maneira clara, e o senhor já colocou que ele cancelou as viagens de abril, os compromissos de abril. Aí nós temos já todo o processo todo andado, né, confirmado também do outro palestrante, já foi confirmado. Eu acho que nós devemos continuar com o agendamento, continuar com o entendimento, mas é interessante e importante qualquer um dos dois lados, qualquer um dos dois palestrantes, realmente, se em algum momento alguém cancelar, que isso é possível não só pela questão do coronavírus, ou por uma questão familiar, ou enfim, isso pode acontecer, nós termos outra pessoa, e aí os grupos vão ter que definir por outra pessoa que possa substituir. Da mesma maneira que já foi colocado, esse projeto ele já está há algum tempo na casa, né, já foi retirado, já retornou. Da mesma maneira que nós temos o nosso trâmite, eu acho que a audiência pública ela deve ser ainda fixada, a não ser que haja uma situação realmente preocupante e a gente possa deliberar por cancelar. Mas até o momento eu acho que nós devemos aguardar, talvez o senhor já conversar com o grupo, o grupo que se posiciona favorável, para definição de um possível segundo nome, caso o palestrante inicial não possa vir. Eu acho que seria esse posicionamento. Mas nós temos aí dia 26 de março, até porque é 7 de maio, né, para poder fazer essa deliberação ainda, mas eu acho que, em primeiro momento, nós devemos manter, porque dia, local, a única coisa que o pessoal está pedindo aqui, que nós vamos encaminhar a questão, a diretoria administrativa, o deslocamento deles, até porque um palestrante ele vem de Brasília, então, desculpa, de Brasília era do senhor. O outro palestrante é da Universidade Federal Fluminense, e então a gente tem que ver o deslocamento, como é que seria feito. Então, no primeiro momento, eu sugiro que nós aguardemos, continuamos com um processo de montagem, mas eu acho que é importante tanto qualquer um dos dois lados se atentar da ausência de um possível palestrante, né, e naquele momento ter um segundo nome para poder auxiliar nessa defesa. Vereador Molina, eu acho que bem plausível, até questão disso, até questão que ainda há tempo, né, nós todos não queremos que seja, que essa não cause uma pandemia do coronavírus, com certeza, se ocasionar, nós vamos ter que, várias ações vão ter que ser não feitas. Mas, então, só para ter uma ideia, o senhor, como representante da mesa diretora, nós já vamos até encaminhar, eu peço ao vereador Zambrana que me passe os dados, ou a sua assessora que passe esses dados, para já encaminhar para a mesa, para não ficar muito em cima da hora.
Então, de antemão, dia 7 de maio tá tudo certo. Até que prove que não... Aí peço até para outras pessoas que você tem conhecimento, se por um acaso o seu palestrante, né, que é o principal, não possa vir, e o do outro lado está confirmado, eu pediria até que já fizesse até um segundo plano para, né, para que ocorra essa, inicialmente, se não acontecer nada, a audiência dia 7 de maio, ok? Então tá. E outro ponto que eu queria falar é a questão como já foi feito o convite ao secretário Massoud. Fizemos o primeiro convite para a explanação das festas do fim do ano, né? Não tive retorno ainda. Então, quero colocar aqui para essa comissão também, para o dia 26, um outro convite para o dia 26 de março, agora, como não pode ser indicação novamente para as festas do fim do ano, para que dia 26 de março ele venha para a explanação das festas que ocorreu do aniversário da cidade. Então, para dar tempo aí, ele tem o tempo hábil, vou mandar a indicação, vai ser lida nessa segunda-feira, para que dia 26 de março o secretário venha aqui nessa casa para prestar as devidas esclarecimentos. Ok? Alguma pessoa? Pois não? Presidente, só para minha orientação aqui, realmente o senhor falou uma coisa que eu não tinha me atinado. Nós já fizemos uma convocação para fazer os esclarecimentos das festividades dos 200 anos, né? Ou seja, de retornar para explicar aquilo que não foi dito. Vou citar um exemplo simples aqui, que nas festividades dos 200 anos nós tivemos um camarote montado e pago por um ente particular, usufruindo de shows públicos. Então, isso não ficou muito claro. Esse foi só apenas um dos exemplos que a gente tem em relação à condição que houve para que pudesse ser explanado. A convocação ela foi encaminhada para o plenário da Casa e ela não foi acolhida pela maioria dos vereadores aqui. Aí o senhor me colocou agora sobre a condição, realmente que nos lembrou sobre a condição que já houve um convite para a explanação das festividades, do recurso gasto nas festividades do final do ano. E o secretário não nos respondeu. Isso? Pois bem, quando nós dissemos realmente nessa condição, nessa preocupação, da averiguação das festividades deste ano, quando nós queremos convidar novamente o secretário Massoud para poder explanar sobre a questão dos quase 150 mil reais gastos que serão gastos com fogos de artifício, os 50 mil reais que serão gastos com a carreta explosão, os mais de 850 mil gastos com atores, artistas, né, cantores, eu entendo que seria um convite. Mas, como já foi feito um convite e o mesmo não respondeu a esta comissão para a explanação dos gastos com as festividades de final de ano, eu proponho aqui uma votação para uma convocação, uma nova convocação, referente às festividades do final do ano, feitas pela Secretaria de Cultura. Então, a minha proposta é que esta comissão ela faça-se uma convocação, não pelas festividades de 200 anos, que foi negado por essa casa, mas uma convocação, já que o mesmo não atendeu, não reconheceu o convite feito, não houve interesse do próprio secretário para que pudesse realmente fazer a sua explicação. Nós propomos aqui, então, que essa comissão vote por uma nova convocação para a explanação das festividades do final do ano, porque a minha preocupação eu já estava com a preocupação das festividades deste ano, que serão mais de 2 milhões de reais, gastos em 4 dias de festas, a maioria do recurso vindo da Secretaria de Cultura, outros recursos de outras secretarias, e esse recurso próprio, gasto da maneira que está sendo feita. Nós entendemos que se o governo municipal tem prioridade com festas, interesse e é prerrogativa dele. Mas que nós temos a obrigação de fiscalizar, nós temos a obrigação de fiscalizar e entender o que se passou. Então, a minha proposta aqui, presidente, é uma convocação para a explanação sobre as festividades do final do ano com o recurso gasto pela Secretaria de Cultura. Vereador Molina. Presidente, vereador Fabrício,
deixa eu ver se eu entendi. Antes do vereador Zambrana propor essa convocação, o senhor havia dito que fizesse uma novo convite, é isso? Não, é bem claro. Porque a indicação foi feita pela essa casa, a primeira indicação como convite para a prestação de conta no final do ano. Isso, foi feita uma indicação. Daqui da casa, da comissão, não tive resposta alguma, nem sequer... Bom, eu posso até... Quando vereador foi? Então, vereador Zambrano, eu só preciso ter uma... Se pudesse até dar uns 3 minutos para ver se eu tive algum retorno de alguma posição. Eu até agora, pelo menos o Eduardo... Deixa eu propor diferente. Dia 26 a gente pode voltar nesse assunto. Porque aí, veja bem, o senhor não tem nem a questão da data, de quando que foi, quando que não foi. Mas eu proponho os 3 minutos que o presidente propôs, ele está pedindo 3 minutos, eu aceito, eu acolho os 3 minutos. Os 3 minutos meus é para eu verificar se teve algum retorno sobre a indicação. Quando foi a indicação, essa informação é importante. Também, a indicação foi feita em dezembro, a convocação foi feita justamente quando foi feita a convocação. Eu só preciso dar um tempinho, eu já estou ligando lá, já peço 3 ao senhor minutinhos. que se houver algum contato, que esse contato tenha sido oficial. Ou seja, um e-mail ou alguma coisa, senão seria possível considerar isso como um contato. Então, ela está suspensa por 5 minutinhos para eu verificar isso.
Bom, estamos de volta à 5ª reunião da Comissão de Educação, verificando lá no Legislativo o requerimento 4 de 2020, no qual nós convidamos, né, o secretário municipal Massude para prestar esclarecimentos sobre as festividades de fim do ano na nossa cidade. Foi feito o requerimento no dia 20 de janeiro e o secretário recebeu, mediante o protocolo número 1745/2020, no dia 29 de janeiro. Ou seja, ele recebeu e não, até agora não tive nenhum contato. Então, fica agora para... Temos 2 ocasiões. Temos é igual nós fizemos na vez passada. Vamos fazer 2 requerimentos, portanto, um requerimento a respeito de indicação, um requerimento convidando para prestação de conta das festividades de 2020 e o outro requerimento de convocação para prestação das festividades do fim do ano, né, de acordo com que a gente trabalha aqui com... eu acho que temos que ter um mínimo de respeito à questão de nem sequer passaram-se mais de mês e nem sequer simplesmente uma posição a respeito do convite. Então, eu acho que, como o vereador falou, o vereador Molina queria saber da data. Eu também estava em dúvida para ver se foi feito, né, um encaminhamento. Então, está aqui, um encaminhamento já foi protocolado na prefeitura, com certeza o secretário recebeu o convite. Vereador, alguma posição sobre isso? Vereador Zambrana, então... A proposta seria essa que o senhor falou mesmo. Um é um convite? São 2 tipos de requerimento, sim. É igual foi feito da vez passada. Um requerimento para colocar, convidando, né, o secretário para prestar conta do final do ano, e outro requerimento convocando para a prestação de conta do final do ano. Lembra, são duas coisas diferentes. Para as festividades do final do ano, no dia 26 de março. Então, esse no dia 26 de março seria para convocação para prestação de conta da festividade do final do ano. E o convite para prestação de conta das festividades de 2020 fica à vontade do secretário. Ok? Então, tanto o convite, aliás, tanto o convite quanto a convocação é da Comissão de Educação. Ok? Vereador? O senhor quer colocar em votação ou está aprovado já? Não, eu estou colocando em votação. Não, isso aqui nem precisa colocar em votação, é só discussão, né? Acho que em votação aqui não. Eu acho que é importante o senhor colocar em votação para poder realmente, assim, né? Se todos nós estamos ok ou não. É claro que a votação, se 2... Né, Então, coloco em votação os 2, aliás, o requerimento de convocação. Então, está em votação. Quem aprova, permaneça como está. Então, o requerimento de convocação está aprovado e o requerimento de convite, agora eu coloco em votação. Quem aprova, permaneça como está. Então, os 2 requerimentos estão aprovados pela Comissão de Educação. Mais alguma coisa? Eu só colocar... Presidente, só para confirmação, a convocação já tem data marcada, que seria para o dia 26 de março, isso? Só isso. Então, que vá também na convocação, que seja lida na convocação a data de dia 26 de março. Dia 26 de março. A convocação vai ser dia 26 de março. Tá bem. Teve, numa reunião anterior, da Comissão de Obras, no qual eu fui suplente, estava presente, os proprietários de van, eles estavam reclamando do espaço dele nas escolas. Então, como entrou a escola no meio e tem nós temos a secretária Mariângela, o vereador Renato vai propor uma reunião conjunta nesse dia 26. Então, eu vou até comunicá-lo, porque para deixar em aberto esse dia 26, caso seja aprovada a convocação. Se não, já estou colocando aqui que
no dia 26 de março, vai ter essa reunião conjunta. Então, são duas hipóteses. Se, por um acaso, aprovarem a convocação, for aprovada para o dia 26 de março, a reunião vai ser somente da educação. Então, vou pedir para o vereador Renato não colocar a reunião conjunta. Se, por um acaso, não for, no dia 26 de março, vamos ter uma reunião conjunta de educação e obras. Ok? Só para deixar os senhores já aceitos sobre isso. Então, nada mais havendo tratar, declaro encerrado a 5ª reunião de Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Boa tarde a todos.